Povos militares, pilotos de governo abrem um jogo, Leslie King, americana. Capítulo 4. Circundado por um homem pelo capitão Júlio Miguel Guerra. Em 1982, o piloto Júlio Guerra, da Força Aérea Portuguesa, olhou da janela de sua cabine para o solo abaixo e viu um disco metálico voando lentamente. Repentinamente, ele disparou para cima em sua direção, em alta velocidade. Durante uma demorada série de eventos, esse objeto demonstrou uma grande variedade de manobras bem perto do pequeno avião de guerra, o que foi testemunhado por dois outros pilotos da Força Aérea, chamados ao local. Ao deixar a Força Aérea depois de 18 anos de serviço de guerra, tornou-se capitão da Portugália Airlines, a maior linha aérea comercial de Portugal. Ele nunca mais viu outro homem, mas lembre-se muito claramente desse evento transformador de vida. Na manhã de 2 de novembro de 1982, eu estava voando em um DHC-1 Chipmunk, em direção ao norte, para a região Montejunto e Torres Vedras, perto da base aérea de Otá. Estava um dia muito bonito e claro, sem nuvens, e me dirigi para a minha área de trabalho, a Ecozona, planejando subir para 6.000 pés. Para um treinamento acrobático. Como tenente de 29 anos, com 10 anos na Força Aérea, era instrutor de voo do Esquadrão 101 da Força Aérea, voando sozinho em meu avião, por volta das 10h50 minutos, quando estava sobrevoando a zona maxial a uma altitude de 5.000 a 5.500 pés, notei abaixo de mim, à esquerda, perto do solo, uma outra aeronave. Mas após alguns segundos vi que essa aeronave parecia ter uma fuselagem. Não tinha asas, não tinha cauda, somente uma cabine, tinha um formato oval. Que tipo de avião poderia ser? Pergunta. Fiz esse desenho no dia seguinte ao encontro e o submeti à Força Aérea Portuguesa. Na parte de cima escrevi alumínio metálico e embaixo vermelho metálico. J. Guerra. Imediatamente virei meu avião a 180 graus para a esquerda, de modo a seguir a identificar esse objeto, que estava voando para o sul. De repente, o objeto subiu diretamente para a minha altitude de 5.000 pés. Em menos de 10 segundos, parou diretamente à minha frente. Primeiro, com um pouco de instabilidade, oscilações e um movimento ondulatório. Depois estabilizou e ficou parado. Um disco metálico composto de duas metades, uma no topo e outra embaixo, com outro tipo de faixa ao redor do centro, brilhante, com o topo refletindo o sol. A metade de baixo era de um tom mais escuro. Inicialmente ele se moveu junto com meu avião, depois voou em uma velocidade fantástica, em uma grande órbita elíptica para a esquerda, entre 5.000 pés para o sul e aproximadamente 10.000 pés para o norte. Sempre da esquerda para a direita, repetindo essa rota, tentei mantê-lo à vista. Imediatamente quando percebi que era um objeto desconhecido, chamei a torre de controle, disse ao controlador que havia um estranho objeto voando ao meu redor. Ele e outros de 3 outros 4 aviões disseram que deviam ser algum tipo de balão. Alguns outros pilotos que voavam em outras zonas fizeram piadas e eu lhes pedi que viessem e vissem com seus próprios olhos, já que não acreditavam em mim. Disse-lhe que se fosse um balão, como poderia subir do solo até 5.000 pés em alguns segundos? A resposta foi silêncio. Eles começaram a perguntar qual a minha localização, minha zona de trabalho e 2 companheiros oficiais da Força Aérea, Carlos Garcês e Antônio Gomes, disseram que iriam se juntar a mim. Enquanto esperava e ficava olhando para ele, quis saber um pouco mais a respeito desse objeto. Muito embora estivesse perto, não sabia o que ele era. Fiquei sozinho com ele por 15 minutos, que achei uma eternidade, sem saber o que viria depois ou se ele retornaria em seu curso estabelecido. Fiquei ali, focalizando esta coisa, que repetia seu curso elíptico ao redor do meu avião. Quando Garcês e Gomes chegaram em seus Chipmunk, depois de cerca de 15 minutos, perguntaram pelo rádio. Onde ele está? Perguntaram. Onde está ele? Perguntaram. Dei-lhe a posição e depois que o viram, senti-me melhor, porque agora mais 2 pilotos da Força Aérea tinham visto a mesma coisa que eu. Eles ficaram ali comigo por 10 minutos.
por cerca de 10 minutos, enquanto o objeto mantinha seu padrão circular, cada volta praticamente igual ao anterior, e nós conversávamos pelo rádio. Eu estava no interior da órbita e eles fora dela, de modo que o objeto passava entre os dois aviões. Por causa disso, podemos estimar o tamanho relativo em comparação com o comprimento da fuselagem do Chipmunk, 7,57 metros do avião militar, e 2,40 a 3 metros. Depois de cerca de 10 minutos, eu ainda estava curioso e realmente quis saber mais sobre o objeto. Assim decidi fazer uma interceptação, o que significava que eu iria diretamente na direção dele, mas ligeiramente para o lado, de modo que ele seria forçado a alterar seu curso. Disse a meus colegas da Força Aérea que estava planejando uma interceptação, uma vez que a velocidade do objeto era muito maior do que a minha. Voei diretamente para o ponto da trajetória elíptica. Ele veio em minha direção e passou sobre mim, por cima do meu avião, e parou ali como um helicóptero aterrissando, mas muito mais rápido, quebrando todas as regras da aerodinâmica. Foi muito perto do meu avião, apenas cerca de 4,5 metros. Fiquei atônito, fechei os olhos naquele momento, congelei sem qualquer reação, não houve impacto. Então vou no lampejo na direção da montanha de Sintra e dali para o mar. Tudo isso aconteceu tão rápido que eu não consegui fazer nada com o meu avião para tentar evitar o objeto. Um dos outros pilotos viu tudo. Várias vezes os objetos tinham ficado muito perto de mim e consegui verificar que era redondo, com duas metades semelhantes a duas tampas bem apertadas. Cuidadosamente olhei para a metade inferior, que parecia ser de uma cor entre o vermelho e o marrom, com um buraco ou mancha escura no centro. A faixa central parecia algum tipo de grade, possivelmente com algumas luzes. Mas era difícil dizer, já que o sol brilhava muito e era refletido. Logo após a aterrissarmos, nós três preenchemos relatórios detalhados e independentes sobre o incidente. E nossos aviões foram periciados à procura de danos, mas não ouvimos mais nada do pessoal da Força Aérea e fomos interrogados pelos militares. Pouco depois, o general José Lemos Ferreira, chefe de staff da Força Aérea Portuguesa daquela época, autorizou a liberação de todos os registros para uma equipe de cientistas especialistas. Em 1957, o general Ferreira testemunhou ele próprio avistamento de um objeto luminoso desconhecido, quando estava liderando um voo noturno entre a base aérea de Otar, em Portugal, e Córdoba, na Espanha. 3 outros pilotos voando em aviões separados viram o fenômeno também. Inicialmente um grande objeto e depois 4 pequenos satélites que saíram dele. Eles estavam conscientes da importância científica desse tipo de coisa e enviou um relatório sobre o incidente para o projeto Livro Azul, realizado pela Força Aérea Americana. Já que o general tinha algumas compreensões sobre óbitos, liberou toda a informação existente na Força Aérea Portuguesa a respeito do meu encontro, e uma demorada investigação científica foi lançada em 1983 e completada em 1984. A equipe de especialistas incluía cerca de 30 pessoas, diferentes disciplinas e instituições acadêmicas, incluindo historiadores, psicólogos, físicos, meteorologistas, engenheiros e outros cientistas. A investigação envolveu a cooperação entre militares e cientistas civis. Voltei à zona e fiz o caminho que o objeto realizara em sua ascensão vertical inicial, no qual ele levou apenas alguns segundos, estimando o tempo em 10 segundos e cobrindo a mesma distância, determinamos que ele estivesse voando a mais de 300 milhas por hora verticalmente. Isso não é possível para um helicóptero, e mais importante, um ser humano que estivesse dentro não sobreviveria à força G de aceleração necessária a este movimento para cima. Uma vez que consegui mostrar aos investigadores no mapa a trajetória do objeto em sua órbita elíptica relativa a pontos no Sol, eles puderam determinar sua velocidade em cerca de 1.550 km por mph, metros por hora. Milhas por hora. Essa velocidade é incrível, especialmente devido às manobras que ele estava fazendo. Não sei se ele era de outro universo ou planeta, ou se era daqui mesmo, simplesmente não sei. Desde então nunca mais vi algo semelhante. A equipe científica estudou todos os dados e os relatórios dos 3 pilotos. Depois de uma reunião dos 30 investigadores na cidade do Porto, em 1984, o grupo forneceu uma análise escrita de mais de 170 páginas. Eles fizeram tudo o que podiam para compreender este caso, mas não conseguiram encontrar uma explicação. Concluindo que o objeto permanecia não identificado. Conversei sobre minha experiência com a mídia e não tive qualquer problema. O assunto foi coberto seriamente por muitos jornais e pela TV, porque havia 3 pilotos da Força Aérea envolvidos. Desde então as pessoas me abordam para me contar sobre outros incidentes com OVNIs, com a maioria delas
mas a maioria delas quer manter suas experiências em segredo. Outro incidente ocorreu em Portugal antes do meu. Um piloto da Força Aérea, um colega, viu uma parte de um objeto por trás das nuvens que parecia 2 ou 3 janelas. Ele perdeu o controle do seu Dornier Do 27. O avião começou a cair e ele só conseguiu recuperar o controle exatamente acima das copas das árvores. Seus comentários estavam na gravação do controlador de tráfego aéreo. Ele pensou que era o seu fim. Eu estava lá na base quando ele aterrissou e conversou em seguida com um grupo de colegas. Preencheu um relatório. Os engenheiros tentaram descobrir como ele tinha perdido o controle. Depois, alguns engenheiros que não pertenciam à Força Aérea vieram ao hangar onde seu avião estava estacionado com muitos outros aviões idênticos. Eles conseguiram localizar exatamente o avião através de um instrumento que mede a radiação. O avião registrou alta radiação e não conseguiu explicar isso. Esse piloto continuou sua carreira como piloto de aviação civil, como eu fiz, depois de 18 anos na Força Aérea, que terminaram em 1990. Comecei a voar comercialmente. Agora eu sou comandante da Portugália Airlines, a TAP. Embora eu não voe sozinho, até agora não sei o que vi naquele dia em 1982, mas amo voar como sempre. Meu encontro, embora incrível, não consegui mudar isso. Capítulo 5. Os fenômenos aéreos não identificados. Segurança da aviação. Por Richard Hines, PhD. Segurança é a importância primordial para todos os que voam ou estão ligados a voos. Contudo, a maioria dos americanos nunca ouviu falar sobre o fato de que os avistamentos de OVNIs podem afetar a segurança de voos. Esses incidentes não são investigados por qualquer agência do governo, como são os outros que afetam os aviões. De fato, os funcionários da aviação impedem que esses eventos venham a público, censurando os relatórios de várias maneiras. Pilotos que fizeram um relato oficial de OVNI continuam a ser ridicularizados por funcionários do governo ou suas próprias companhias de aviação, instruídos a não relatar seus avistamentos publicamente. Essa atitude não serve a ninguém, de fato coloca todos nós em grande risco. Quando fizemos viagens aéreas, ela impede que a comunidade científica adquira os dados necessários para investigar a origem desses OVNIs e também impedem as companhias aéreas e organizações de pilotos de tomar as medidas necessárias, fornecer aos pilotos o treinamento especializado, bem como os protocolos de segurança. Apesar de tudo isso, esses fenômenos aéreos incomuns continuaram a infestar as operações de voos comerciais, militares e privados por muitos anos. O incidente descrito pelo tenente Guerra sobre Portugal em 1982 fornece um exemplo poderoso de um caso em que a segurança da aviação foi desafiada por um objeto não identificado, segundo quaisquer padrões militares, privados ou comerciais. Sempre que não se consegue uma comunicação com um veículo aéreo de qualquer tipo, que faz uma abordagem a uma velocidade muito alta, depois para inesperadamente a 4,5 metros do avião de alguém, qualquer piloto do mundo justificadamente se preocuparia e até sentiria medo. O tenente Guerra e seus 2 colegas pilotos devem ser louvados por relatar esse incidente bizarro aos oficiais, embora as pressões contra fazer isso sejam menos intensas na Europa e na América do Sul do que são aqui. Além disso, o general Ferreira, o chefe do staff aéreo da Força Aérea Portuguesa naquela época, voluntariamente tornou todos os registros disponíveis a um grupo de pesquisa científica qualificado a investigar um cenário que infelizmente não vemos nos Estados Unidos. Contudo, todos os países são igualmente afetados pelo fato de que os OVNIs podem aparecer sem aviso a qualquer hora e em qualquer lugar. 3 tipos de comportamento dinâmico de OVNIs e suas consequências foram constantemente relatados. Os primeiros e principais são as manobras muito próximas em alta velocidade de OVNIs perto de aviões. Muitos casos envolvem distância relativamente pequena, geralmente de ordem de dezenas de metros, entre o avião e o fenômeno aéreo relatado, o que os qualifica como quase incidente pelos padrões da aviação federal dos Estados Unidos e do Reino Unido. Enquanto a estimativa do piloto da distância de OVNI possa ser afetada pela escuridão ou pela falta de interpretações confiáveis da distância visual, esses profissionais altamente treinados geralmente são muito precisos e em geral não incorrerá em erro por mais de uma ordem de magnitude. Felizmente, a ameaça física imediata de uma colisão em voo parece improvável devido ao alto grau de manobrabilidade exibido pelos OVNIs. Em muitos casos, o objeto rapidamente evitar a colisão no último minuto e os pilotos não tiveram nada a ver com esses movimentos. Mas, em alguns casos, as reações do piloto podem ser um problema também, para evitar uma colisão percebida com um OVNI. Alguns fazem manobras de controle violentas,
resultando em ferimentos de passageiros e da tripulação. Há sempre o perigo de que, se o piloto fizer a manobra de controle errada na hora errada, durante um encontro extremamente próximo, ocorra uma colisão no ar. Em um exemplo, um Boeing KB-50, tanque de reabastecimento aéreo da Força Aérea Americana, estava aterrissando à noite na base POP da Força Aérea na Carolina do Norte. Quando o piloto e a tripulação notaram o objeto e viram estranhas luzes em sua abordagem final, o piloto teve de manobrar ao redor do objeto e subir novamente para esperar que ele partisse. O pessoal da torre da Força Aérea viu o OVNI pairando sobre o aeroporto e o viu através de binóculos por 20 minutos, estabelecendo que não era um fenômeno na atmosfera de qualquer tipo. Os funcionários da Força Aérea reconheceram que o OVNI representava um perigo para as operações de voo na área. Uma das poucas afirmações oficiais registradas em relação a esse efeito. O segundo impacto que um OVNI pode ter sobre a segurança de aviação é afetar o funcionamento adequado do equipamento de orientação da navegação, dos sistemas de controle de voo, as operações de radar e a comunicação de rádio com a interferência de sua alegada radiação eletromagnética. Obviamente, em situações onde os pilotos confiam em seus instrumentos, a probabilidade de um acidente aumenta quando efeitos eletromagnéticos análogos fazem com que funcione mal. Felizmente, na maioria desses exemplos, o equipamento reassume seu funcionamento normal depois que o objeto parte. Finalmente, distrações na cabine produzidas por encontros próximos com o OVNI tiram a atenção da tripulação e pode prejudicar a sua habilidade de voar seguramente. É compreensível que testemunhar objetos bizarros ou luzes inexplicadas passando ao lado de um avião ou voos em circular ao redor dele seria desconcertante para qualquer um a bordo, especialmente para aqueles responsáveis pela segurança dos passageiros. A informação que reuni para documentar casos de OVNIs afetando a segurança da aviação vem do meu extenso banco de dados. Ela consiste de relatos de pilotos e controladores de tráfego aéreo obtidos de fontes oficiais americanas e de outros governos, entrevistas privadas e relatos de colegas internacionais que trabalham com a NARCAP. Segundo nossas estatísticas, em uma carreira média de piloto comercial, um piloto tem a mesma chance de ver um OVNI como ter de bater em um pássaro em voo ou encontrar cisalhamento de vento extremo. A ameaça à segurança é pequena, mas potencialmente significativa e deve ser tratada como qualquer outro perigo tão frequente de segurança. Muitos problemas de segurança de voo não são relatados ou subrelatados, mas a diferença aqui é de que as colisões com pássaros e cisalhamentos de vento são ocorrências geralmente aceitas e relatadas, e os OVNIs não. 3 casos sobre a Austrália e a Nova Zelândia são de grande interesse, ilustrando os efeitos aos quais estou me referindo. Em 22 de agosto de 1968, por volta das 17h40, 2 pilotos estavam voando de Adelaide para Perth, na Austrália, a 8.000 pés de altitude, em um monomotor Piper Navajo, quando avistaram um enorme objeto com uma forma de charuto circundado por 5 objetos menores. A estranha formação manteve um ângulo constante da própria rota deles de voo por mais de 10 minutos, enquanto eles voavam a 195 nós. Um dos pilotos disse depois: o objeto grande abriu sua parte central com objetos menores entrando e saindo dele. O controle de tráfego aéreo do solo foi contatado e respondeu que não havia nenhum tráfego aéreo conhecido na área. Nesse ponto, o rádio falhou em todas as frequências, até que o objeto foi embora, como se por um único comando. 10 anos depois, um evento chocante ocorreu. Um piloto privado desapareceu quando estava na rota para Kingsland, ao sul de Melbourne, na Austrália, após um encontro muito próximo e assustador com um enorme objeto desconhecido. Em 21 de outubro de 1978, Frederick Valent, de 20 anos, tinha alugado um Cessna 1821, um avião monomotor, para um pequeno voo noturno. Exatamente após as 21 horas, ele entrou em contato por rádio com o aeroporto de Tullamarine, em Melbourne, de uma altitude de 4.500 pés, enquanto voava sobre as águas do Estreito de Bass por 6 minutos e meio. Ele conversou com um especialista de serviço de voo, Steven Robin, no aeroporto de Melbourne, sobre algo não identificado, orbitando seu avião, dirigindo-se diretamente a ele. Caçando, a gravação terminou com 14 segundos de ruídos metálicos incomuns, depois de somente silêncio. A transcrição da voz entre Robert no serviço de voo em Melbourne e Valentim em seu Cessna
que foi registrada e referida com Delta Sierra Juliette, apresentada a seguir. Estudei cuidadosamente a gravação e observei as muitas vezes em que as inflexões de voz de Valentin elevam-se no final de suas transmissões, como se ele estivesse fazendo uma pergunta. O jovem piloto estava claramente desorientado. Às 21h10 no final e provavelmente no início. Há muitas pausas durante suas transmissões que estão indicadas por reticências. 21h06:14. Segundo Valentin Melbourne, aqui é o Delta Sierra Juliette. Há qualquer tráfego de voo conhecido abaixo dos 5.000 pés? Perguntou. 21h06:23. Robey, Delta Sierra Juliette. Nenhum tráfego conhecido. 21h06:26. Valentin Delta Sierra Juliette. Parece ser uma grande aeronave abaixo de 5.000 pés. 21h06. Delta Sierra Juliette. Que tipo de aeronave é? 21h06:50. Delta Sierra Juliette. Não posso afirmar. Tem 4 luzes brilhantes. Me parece luz de aterrissagem. 21h07. Delta Sierra Juliette. 21h07:32. Melbourne. Este é Delta Sierra Juliette. A aeronave passou por cima de mim a pelo menos 1.000 pés. 21h07:43. Delta Sierra Juliette. Roger. Ela é uma grande aeronave, confirma? Perguntou. 21h07:47. Valentin, desconhecido devido à velocidade em que ele está voando. Há qualquer aeronave da Força Aérea nas vizinhanças? Perguntou. 21h07:57. Delta Sierra Juliette. Nenhuma aeronave nas vizinhanças. 21h08:18. Valentin Melbourne. Ela está se aproximando agora do leste, em minha direção. Valentin Delta Sierra. Me parece que está fazendo algum tipo de jogo. Voou sobre mim 2, 3 vezes, em uma velocidade que não consegui identificar. 21h09. Delta Sierra Juliette. Roger, qual é o seu nível atual? 21h09:06. Meu nível atual é 4.500. 4500. 21h09:11. Delta Sierra Juliette. E confirmo, você consegue identificar a aeronave? Valentin, afirmativo. Delta Sierra. Robey, Delta Sierra Juliette. Roger, aguarde. Valentin Melbourne, Delta Sierra Juliette. Não é uma aeronave, é... Robey, Delta Sierra Juliette. Melbourne, pode descrever a aeronave? Perguntou. Valentin, Delta Sierra Juliette. Conforme ela vai passando, tem uma forma longa. Não posso identificar mais do que isso, em uma velocidade. Está à minha frente agora. Melbourne. Robin, Delta Sierra Juliette. Roger, e de que tamanho seria o objeto? Valentin, Delta Sierra Juliette. Melbourne, parece que ele está me perseguindo. O que estou fazendo agora é orbitar, e a coisa está orbitando também sobre mim. Ela tem uma luz verde, uma espécie de revestimento metálico. É tudo brilhante para o lado de fora. Delta Sierra Juliette. Acabou de desaparecer. Delta Sierra Juliette. Valentin Melbourne, você sabe que tipo de aeronave estou vendo? É um tipo de aeronave militar? Perguntou. Delta Sierra Juliette. Confirme que a aeronave simplesmente desapareceu. Valentin, repita. Delta Sierra Juliette. A aeronave ainda está com você? Perguntou. Delta Sierra Juliette. Está agora aproximando-se pelo sudeste. Delta Sierra Juliette. O motor está falhando. Eu estou em 23, 24. É uma coisa... E a coisa está tossindo. Delta Sierra Juliette. Roger, quais são as suas intenções? Valentin, minhas intenções são ir para King Island. Melbourne, esta aeronave estranha está flutuando novamente sobre mim. Está flutuando e não é um avião. Delta Sierra Juliette. Melbourne, uma pausa de 16 segundos, durante o qual um ruído pausado metálico muito estranho é audível, com nenhum padrão discernível em tempo ou frequência.
Delta Sierra Juliette Melbourne. Fim da transcrição. Valentim nunca mais foi ouvido. A descrição de Valentim de uma luz verde e uma espécie de metal todo brilhante ao lado de fora é importante. Nos anos seguintes ao evento, um colega obteve relatos de 20 testemunhas oculares na região, descrevendo uma luz verde movendo-se erraticamente no céu, na mesma hora da noite do voo de Valentim. Anos mais tarde viajei para a cidade Resort de Apollo Bay, na Austrália. Entrevistei Ken Hansen, que tinha 47 anos na época do incidente, em 1978, e suas duas sobrinhas. Hansen estava dirigindo com as duas garotas quando eles observaram no céu acima as luzes de um avião junto com uma grande luz verde. A presença dessa segunda luz era tão incomum que Hansen decidiu encostar o carro, parar e descer. Ele disse que quando fez, claramente viu uma segunda grande luz circular esverdeada, como se ela estivesse voando no topo do avião. Seu tamanho visual, segundo sua descrição, era equivalente àquela de uma bola de tênis sustentada do comprimento de um braço, com uma razão entre ele e o avião de cerca de 4 para 1. Assumindo que essa estimativa seja precisa, o OVNI teria cerca de 48 pés transversalmente. Sua cor verde era semelhante a luzes de navegação do avião. Hansen observou que ela mantinha uma distância constante acima e ligeiramente atrás das luzes do avião, enquanto ele assistia por cerca de 15 a 20 segundos, até que ambas as luzes desapareceram de vista. Ele contou à sua esposa naquela noite sobre a grande luz verde, bem como aos seus colegas de trabalho no dia seguinte, antes que soubesse sobre o que Valentim tinha relatado. Quando nos encontramos, suas sobrinhas confirmaram os detalhes fornecidos pelo tio. Conseguiu obter informações muito valiosas ao ir com Hansen ao local que ele tinha encostado seu carro, pois ele reconstruiu para nós o que tinha visto. A história do encontro de Valentim com o OVNI e seu subsequente desaparecimento foi relatado pela mídia do mundo todo, angariando muita atenção apesar dos esforços coordenados de pilotos privados dos aviões de localização e resgate do governo australiano. Nenhum traço dele e de seu avião jamais foi encontrado. Há evidência suficiente para sugerir que ele provavelmente caiu no mar entre 6 e 20 km na praia. Mas provavelmente nunca saberemos o que aconteceu. A natureza do objeto grande com luzes verdes que acompanhou o avião durante seus últimos minutos permanece um grande mistério. Cerca de 2 meses depois, um notável avistamento aéreo foi documentado sobre a Nova Zelândia. O comandante Bill Startup, um piloto sênior que trabalhava para a Safe Air Limitada, com 23 anos de experiência e 14 mil horas de voo, e seu copiloto Robert Guard, com 7 mil horas de voo, foram testemunhas-chave. O avião de carga Argosy que eles pilotavam estava fazendo uma entrega de jornais entre Wellington e Christchurch, na costa de Kaikoura, da Ilha Sul. O repórter da televisão australiana Quentin Fogarty, do canal O, em Melbourne, Austrália, seu cameraman David Crockett e o operador de som Nigari Crockett também estavam a bordo, porque o OVNI foi testemunhado pela tripulação e registrado pelo radar cada cerca de 10 dias antes, na mesma rota. Fogarty estava fazendo documentário para a televisão sobre os eventos anteriores, parcialmente por causa do elevado interesse em OVNIs após o desaparecimento de Valentim. Ele queria um pano de fundo para o seu documentário. Assim, ele juntou-se à entrega de jornais em 30 e 31 de dezembro de 1978 para esse propósito. Ele nunca esperou testemunhar ele próprio qualquer fenômeno estranho, mas naquele voo, pouco antes da meia-noite, uma série de fenômenos luminosos surgiu, acompanhou o avião e voou ao redor dele. O comandante Startup e o copiloto Guardian, que estavam bem conscientes das luzes regulares e bem familiares ao longo da costa, foram os primeiros a notar as estranhas luzes à frente deles. Por cerca de 30 minutos, o cameraman Crockett filmou os objetos luminosos com um filme colorido de 16mm, enquanto Fogarty comentava na câmera como os eventos se desenrolaram. Ao mesmo tempo, o sistema de bordo e o controle de tráfego aéreo em Wellington, na Nova Zelândia, rastreava os objetos com o radar, enquanto eram vistos pelo comandante Startup e os outros que estavam a bordo. As leituras de radar foram relatadas aos pilotos pelo controlador de tráfego aéreo Gilfrey Causer,
e também testemunhada pelo técnico de manutenção do radar, Brian Chalmers. Krause permaneceu em constante comunicação com os pilotos durante todo o incidente, todo o diálogo foi gravado. Assisti ao filme dessas imagens em comum, mostrando luzes brilhantes em foco e fora de foco, algumas redondas, algumas sugestivas na forma de um disco, que também foram cuidadosamente analisadas por outros. As luzes desapareciam e reapareciam em localizações totalmente novas, algumas vezes várias ao mesmo tempo. Seu comportamento não pode ser explicado pela aerofísica normal. Em certos pontos, as testemunhas do avião observaram luz voando em formação com um avião. Eles então ouviram do controlador de tráfego aéreo que o fenômeno estava tão próximo do avião que o radar não conseguia separar os dois. Krause registrava apenas um sinal na tela e no radar, mas era 2 vezes maior do que tinha sido antes. Há um sinal forte em formação com vocês, pode ser à direita ou à esquerda. O seu sinal dobrou de tamanho, ele relatou. Chalmers também viu o sinal de tamanho duplo. Parecia que havia 2 aviões voando juntos à mesma velocidade, tão perto um do outro que eram indistinguíveis ao radar. Tal proximidade poderia naturalmente ser uma ameaça à segurança do avião, mas este não sofreu qualquer efeito nocivo. Esses são casos incomuns. Pequenos eventos envolvendo quase colisões são mais comuns. Em 8 de agosto de 1994, um voo comercial com rota de Acapulco para a cidade do México, no México quase colidiu com um OVNI, que saiu disparado de uma nuvem na direção do avião. Felizmente o OVNI manobrou para evitar a colisão. Um Boeing 737 de uma linha transoceânica japonesa estava em rota de Okinawa para Tóquio, em velocidade de cruzeiro. Em 11 de novembro de 1998, quando o primeiro oficial repetidamente viu 2 luzes estreboscópicas brancas à frente dele. As 2 luzes separaram-se rapidamente e ele fez um mergulho para evitar a colisão. Esses 2 casos, o objeto nem foi detectado pelo radar de solo. Em 2004, em uma tarde ensolarada, durante a aproximação de um voo comercial ao aeroporto de São Paulo, Brasil, os 2 membros da tripulação viram uma esfera luminosa à frente deles, que permaneceu na mesma altitude deles enquanto desciam. O avião turbo propelido teve de se inclinar, agudamente mergulhar para evitar a colisão. Nos
Nos Estados Unidos, o caso do comandante Phil Schultz é excepcional, em que eu investiguei pessoalmente, entrevistei longamente o comandante e recebi dele um relato de avistamento aéreo escrito à mão, de 6 páginas. O comandante Schultz estava pilotando o voo 842 da TWA de São Francisco ao aeroporto John Kennedy, sobre o lago Michigan, em um dia claro de verão, em 1981. De repente ele viu um objeto de metal prateado, grande e redondo, com 6 portinholas pretas igualmente espaçosas ao redor da circunferência, que rapidamente desceu para a atmosfera de cima. O comandante Schultz e seu copiloto estavam tão próximos do objeto que ele parecia uma enorme toranja sustentada a um braço de distância, esperando uma colisão em pleno ar. Ele se preparava para o impacto. O objeto então fez um giro agudo em alta velocidade, evitando o avião, e partiu. Schultz não preencheu um relatório na TW, mas em vez disso trabalhou diligentemente comigo para reconstruir precisamente o evento visto na cabine do seu avião. Isso me permitiu acertar muitos fatos importantes sobre o evento. Sua velocidade de aproximação e de partida foi calculada como sendo de cerca de 1000 milhas por hora. Com um alto giro G, nenhuma onda de choque ou turbulência foi sentida. O piloto automático do avião permaneceu engatado durante todo o encontro e não foram observados quaisquer efeitos eletromagnéticos. O primeiro oficial viu só os 2/3 finais do evento, e o engenheiro de voo não viu nada, devido à sua posição na parte de trás da cabine. O Chicago Center não tinha nenhum outro tráfego aéreo na área, embora seu radar naquela hora tivesse uma abrangência de cerca de 240 km. Com larga experiência como piloto de caça da Marinha Americana, de guerra na guerra na Coreia, e depois o comandante Schultz nunca aceitaram a realidade dos OVNIs antes desse incidente. Esse encontro mudou instantaneamente sua crença. Quando eu lhe perguntei o que ele achava que o objeto era, ele rapidamente respondeu: não tenho dúvidas, era uma aeronave extraterrestre. Ele disse mesmo em seu relatório escrito à mão para mim que ele acredita que a coisa era uma espaçonave. Meu esboço das janelas da cabine, a localização, forma e tamanho aparentes, a rota de voo do OVNI visto pelo comandante Schultz. Também nos Estados Unidos, uma aparente colisão muito enigmática e a baixa altitude ocorreu em 23 de outubro de 2002, exatamente a nordeste de Mobile, Alabama. Segundo o relatório de incidente ao National Transportation Safety Board, o Conselho Nacional de Segurança de Transporte, na rota da Mobile a Montgomery, Tomás Preziosi, de 54 anos, com 4.000 horas de voo a seu favor, estando pilotando sozinho, transportando uma carga de cerca de 1 tonelada de resíduo de papel. Ele partiu nesse voo às 19h40 minutos. O relato preliminar do acidente afirma que o Cessna 208B, um cargo master com número de registro na FAANU, um monomotor comercial de asa alta, colidiu em voo com um objeto desconhecido. A 3.000 pés de altitude, desceu descontrolado para as águas pantanosas em Big Bout Bay, em Fort Spanish, Alabama. A colisão ocorreu a cerca de 6 minutos após a decolagem, aproximadamente 19h46. De modo interessante, o NTSB emitiu um relatório posterior que não mencionava a colisão com um objeto desconhecido. Baseado em dados em um sistema automático de observação de superfície a 12 km do local do incidente, registrou às 18h53 que havia uma camada de nuvens espaço a 7.000 pés e um céu carregado de nuvens começando a 1.200 pés. Com um ar claro entre essas duas camadas e uma visibilidade de 8 km, o vento estava a 11 nós a 60 graus.
Pode ser significativo nessa acidente fatal observar que um DC-10 passou cerca de 1.000 pés acima do Cessna após aproximar-se dele de frente às 19h45, segundo antes da colisão, e teria produzido turbulência de vórtice de ponta de asa. Depois o piloto proferiu suas últimas palavras antes de sua morte. Night Ship 282, precisei desviar, precisei desviar, precisei desviar, precisei. Fim da transmissão às 19h47 segundos. Se Precious colidiu com um objeto físico, este nunca foi localizado. Contudo, um estranho resíduo vermelho, referido como marcas de transferência, foi encontrado cobrindo pelo menos 14 áreas diferentes do avião caído, que estavam espalhadas no local, tanto dentro quanto fora do avião. O bloco do motor tinha sido dividido, sugerindo uma força de impacto muito grande. Infelizmente, o hardware de registro dos dados do radar estava inoperante na hora do acidente. Contudo, o NTSB não requisitou os dados de radar da estação naval de Pensacola a menos de 1 hora de distância. O DC-10, que passou sobre o Cessna exatamente antes dele colidir, foi inspecionado depois de pousar e nenhum dano de qualquer espécie foi encontrado. O relatório final do NTSB indicou que o acidente foi causado por desorientação do piloto. Porém, uma investigação independente encontrou numerosas discrepâncias, tanto em relação à documentação da FAA quanto na investigação conduzida pelo NTSB. Várias amostras do resíduo vermelho do Cargo Master foram analisadas usando um espectroscópio Fourier de transformação infravermelha. Uma das amostras mostrou-se mais semelhança ao material de referência consistindo de polímero tera e isoftalato, com a possível presença de compostos de silicato inorgânico. Verificou-se também que uma outra amostra de metal da asa era muito semelhante ao material de referência, que consistia de materiais epóxi com alguns preenchedores de silicato inorgânico, enquanto certos segmentos de metal de veículos retinotripulados da Força Aérea Americana foram também submetidos à mesma análise para comparação. Pouco foi dito a respeito desses achados, exceto que sua composição era significativamente diferente das marcas vermelhas residuais. A base aérea americana desses UAVs mais próxima é Tyndall, em Panama City, na Flórida, cerca de 240 km de ESE. Se alguma coisa colidiu com esse avião, e certamente o qualifica como um OVNI, até que seja positivamente identificado. Considerando os muitos tipos de manobra de voo de um OVNI que têm sido relatados, fica claro que qualquer que seja o fenômeno, ele parece ser uma aeronave de alto desempenho em virtualmente todos os aspectos. Essa mesma conclusão foi apresentada em um relatório recente não confidencial do Reino Unido. Na maioria dos relatos desses pilotos, o avião parece ser o foco da atenção do fenômeno. Essa conjectura tem sido apoiada também por muitos centenas de relatos de pilotos estrangeiros altamente qualificados. Centenas de relatos em meus arquivos sugerem que a variedade dos fenômenos está associada a um elevado grau de inteligência e controle de voo deliberado. A maioria dos relatos dos pilotos indica que o OVNI tende a se aproximar do avião durante a escuridão. À noite é possível ver as cores prontamente discerníveis em regiões localizadas relativamente pequenas, semelhante a fontes de luz individuais, ou mais difusamente sobre toda a sua superfície. A aparência dos padrões de luz do OVNI assume muitas formas diferentes, que poderiam ser interpretadas como tipo de luzes anti-coalizão ou de navegação, muito embora luzes de um azul intenso geralmente não sejam permitidas na América. Como relatado, em alguns casos, muitos pilotos compreendem que irão experimentar uma ampla gama de fenômenos visuais na atmosfera durante sua carreira, mas eles não esperam que alguns permaneçam inexplicados após considerar todos os fenômenos naturais conhecidos e objetos feitos pelo homem. Quando isso acontece, cada testemunha fica com a incerteza duradoura, uma dúvida sobre a real quantidade daquilo que viram e precisa lutar com a decisão de se deve ou não relatar o evento. Muito provavelmente ele não faz isso. Os pilotos sabem que as pessoas são tratadas Os pilotos sabem como as pessoas são tratadas quando discutem ou relatam avistamentos estranhos e não têm tendência a se arriscar ao ridículo, à segurança de trabalho.
Chamo isso de lei de relatos diminuídos. Lei de relatos diminuídos. Um efeito de feedback negativo que inibe cada vez mais as pessoas de dizerem qualquer coisa sobre o que viram. O efeito disso, ao longo prazo, é que cada vez menos dados confiáveis tornam-se disponíveis para o estudo sério. E todo o assunto dos olhos resvala mais ainda para o domínio do mito e do humor. Uma vez que isso vem acontecendo há muitas décadas, os administradores das companhias aéreas e os burocratas do governo podem validamente dizer que não há nada a investigar ou ser levado a sério, porque os pilotos não estão relatando nada. E os cientistas que corretamente alegam que não podem estudar um fenômeno sem dados confiáveis justificam-se por não se interessam. Os fenômenos análogos, já raros, parecem estar se tornando até mais raros, reforçando a crença errônea de que, em primeiro lugar, esses eventos não ocorrem. Os controladores de tráfego aéreo frequentemente têm consciência desses encontros não relatados com OVNIs, uma vez que são eles normalmente os primeiros a receber a chamada de rádio da tripulação sobre um OVNI ou captar os alvos no radar, mas eles também não relatam muitos incidentes. Um controlador de Los Angeles Airport Traffic Control Center escreveu: em meus 6 anos no centro, eu pessoalmente fiz parte de 3 encontros bizarros, não militares e não civis. Sou apenas um dos 15 mil controladores de voo. Assim tem de haver muito mais do que são relatados. Em um quarto incidente que eu presenciei na área, mas não no setor real, o controlador contou ao seu superior sobre o encontro e depois ambos determinaram que não havia nada no radar. Eles apenas balançaram a cabeça, coçaram o queixo e foi tudo. Isso, acredito, é o que tipicamente acontece. Ninguém sabe realmente o que fazer. Baseado em pesquisa e entrevistas conduzidas por mim e meus associados do NARCAP, estimamos que apenas cerca de 5 a 10% dos avistamentos de OVNIs pelos pilotos são relatados. A menos que implementamos mudanças políticas, os tripulantes continuarão a permanecer em silêncio. A história está cheia de assuntos previamente ridicularizados que se tornaram importantes para a humanidade. Como confirma o estudo da história da ciência, não devemos simplesmente não dar atenção aos OVNIs, porque nos sentimos desconfortáveis em simplesmente pensar neles. Nem o preconceito da sociedade em relação aos OVNIs, nem a permanente ignorância sobre eles irá provavelmente impedir que continuem aparecendo, nem tais respostas provam que eles não existem. Esses fenômenos simplesmente não desaparecerão. OVNIs, militares, pilotos e governo abrem o jogo pela americana Leslie King